A história começa em uma cidade grande à noite, com seus prédios todos iluminados. Dentro de uma van em movimento, uma notícia lamentável é anunciada no rádio. É revelado que os caçadores coreanos falharam mais uma vez em um Stargate de 6 estrelas. Por causa disso, o público online está furioso com o desempenho deles. Um dos agentes no veículo reclama que a rivalidade com o Japão é coisa do passado, mas outro colega de equipe tenta se manter otimista e ter fé nos novatos. Ele então se vira para seu Yori, o líder do departamento de resgate. O jovem responde friamente que isso é um problema para os caçadores resolverem. Então, a Kali se irrita com sua atitude e diz para ele focar na missão. Ele continua resmungando que todos os caçadores de guilda são iguais. Nosso protagonista apenas reflete sobre a queixa típica de um funcionário. Eles fazem parte dos caçadores da agência, uma organização de nível médio. Esta agência é dividida em 3 departamentos diferentes: atletas, supervisão e resgate. Nesse sistema, seu trabalho é resgatar pessoas de dentro dos portais. No entanto, sua habilidade principal é algo muito mais importante. Naquele momento, os olhos do protagonista começam a brilhar intensamente. Seu verdadeiro papel é ser um rastreador, encontrar pessoas. A equipe chega ao local da missão e se depara com um grande portal. O líder do esquadrão bate palmas, chamando a atenção de todos. Ele anuncia que a missão é resgatar os membros da guilda épica lá dentro. De repente, um homem mais velho de cabelos brancos se aproxima, falando com eles. O protagonista fica incomodado com a forma como o homem mais velho falou com eles. Este homem é Baek Jung-won, um executivo da grande guilda Overcross. Ele é conhecido por forçar guildas parceiras a entrarem nos portais. O homem mais velho não se importa com vidas, desde que possa lucrar com isso. A equipe de resgate tenta ignorar o homem, dizendo que estão com pressa. Baek então oferece a ajuda de sua guilda para auxiliar na missão, mas seu Yavu o confronta, dizendo que toda essa confusão é culpa dele. Nosso herói afirma que eles não precisam de ajuda e cuidarão de seus próprios problemas. O executivo apenas diz que pena, enquanto a equipe entra no portal. Do lado de fora, o executivo dá um sorriso malicioso enquanto os observa partir. Agora, dentro do portal em uma selva, uma garota grita desesperadamente por ajuda. A jovem tenta curar um colega de equipe ferido, dizendo que a equipe de resgate está chegando, mas 2 monstros enormes se aproximam por trás enquanto ela implora para que ele viva. A garota se vira e fica completamente apavorada com a visão. Uma das criaturas levanta sua garra para atacar a jovem indefesa. Com isso, ela apenas fecha os olhos, esperando por seu fim inevitável. De repente, um vulto passa correndo e algo é arremessado para longe muito rápido. Um dos membros da equipe de resgate salvou a garota no último segundo. Ele então se posiciona na frente dela para protegê-la de mais perigo. Em seguida, nosso protagonista se aproxima e pergunta se ela está bem. O jovem sorri e anuncia que a equipe de resgate finalmente chegou. Nesse momento, o chefe do esquadrão grita o nome do nosso herói. Ele avisa que o caminho está bloqueado e que eles precisam encontrar outra saída. O protagonista então ativa sua habilidade e seus olhos começam a brilhar. Sua técnica de onda silenciosa permite que ele mapeie toda a área ao redor. Ao se concentrar no som, ele consegue ver a estrutura da masmorra através dos ecos. Com isso, ele mapeia o caminho e até mesmo os monstros nele. A habilidade revela um mapa completo de toda a área da masmorra. Isso permite que o jovem encontre uma rota de fuga alternativa. Ele informa ao chefe que encontrou um caminho e o líder o elogia. Então a garota é carregada por um dos membros para que possam escapar. A equipe inteira começa a correr em direção à rota de fuga recém-encontrada. A garota resgatada pergunta se este é realmente o caminho certo. Um dos agentes diz que, embora o rastreador seja de rank D, suas habilidades são as melhores do país, então não há com o que se preocupar. Ele diz isso com grande confiança, mas um monstro aparece na frente deles. No entanto, outro caçador aparece e destrói a criatura com um único golpe. O chefe começa a suar nervosamente, questionando se a rota é realmente segura. O caminho estava infestado de ghouls e agora a equipe está cercada. A equipe de resgate se defende dos monstros que avançam implacavelmente. Um dos agentes protege a garota enquanto se prepara para o combate. Nosso protagonista percebe que o caminho de fato leva à saída. No entanto, ele percebe que os monstros também sabem para onde eles estão indo. Ele acredita que um necromante está por trás de tudo, controlando os monstros. Seu sexto sentido é ativado e ele confirma que alguém está controlando os ghouls. De repente, um cajado atinge o chão, ativando uma grande armadilha. Um enorme círculo mágico aparece do nada, prendendo toda a equipe. O chefe entra em pânico e se pergunta o que é aquela coisa roxa. Um de seus companheiros de equipe grita desesperadamente que é um feitiço poderoso. Ele continua a gritar para que todos saiam do círculo mágico rapidamente, mas o misterioso conjurador assiste a tudo à distância.
O feitiço então começa a afetar a velocidade de todos os caçadores. O chefe diz ao protagonista para esquecê-lo e correr para se salvar. Nesse momento, ele é atingido por um ataque e não consegue se mover. O líder do esquadrão é puxado para trás pela magia misteriosa. Nosso herói então salta para frente para tentar salvar seu companheiro de equipe. Sua velocidade de movimento também é restringida pela magia na área. Ele então promete que vai tirá-lo de lá de qualquer maneira, mas o chefe grita para ele não se aproximar mais. Ele ordena que o jovem leve os outros e saia de lá o mais rápido possível. O líder parece determinado a se sacrificar para salvar o resto da equipe. Ele rende os dentes, aceitando seu destino para que os outros possam viver. Com um olhar triste, o chefe pede desculpas por sua decisão, mas nosso herói diz para ele não agir como se já tivesse acabado. O jovem é deixado sozinho no centro do círculo, cercado por todos os lados. Ele então se vira e diz que o inimigo estava apenas brincando com eles. Seus olhos brilham intensamente enquanto ele encara a escuridão à frente. Finalmente, o chefe da masmorra, Caracal, revela sua verdadeira forma. O monstro diz que este era o plano, mas ele está surpreso com o garoto. Nosso herói sorri e diz que talvez conte seu segredo se o monstro o deixar viver, mas o chefe da masmorra não gosta da provocação e se prepara para atacar. Ele então avança dizendo que transformará o jovem em um de seus ghouls. A maldição do monstro começa a consumir o corpo do nosso protagonista. Uma mensagem do sistema avisa que sua vida está diminuindo enquanto ele grita de dor. À distância, o chefe lamenta, pensando que o sacrifício do garoto foi em vão. Ele se lembra de como os caçadores de guilda só se importam com dinheiro. Imagens de um monstro derrotado passam por sua mente, lembrando-o de seu passado. Ele se lembra do herói que o salvou quando ele era apenas uma criança. O misterioso caçador se desculpou por não conseguir salvar a todos. Aquele homem chorou na frente dele, lamentando as perdas na batalha. Naquele momento, o garoto decidiu que queria ser como aquele caçador da agência. É por isso que ele grita que não pode ser derrotado aqui e ativa todas as suas habilidades. Usando seus poderes, ele começa a mapear toda a masmorra novamente. Sua onda de energia se espalha pelo templo em busca de uma saída. Ele procura desesperadamente por qualquer coisa que possa ser uma chance de virar o jogo. Então sua habilidade encontra um corredor com uma estátua de uma criatura estranha. De repente, seus olhos se iluminam ao encontrar algo muito estranho na área. Ele se pergunta por que apenas aquele monumento específico está brilhando. Os símbolos na rocha começam a brilhar intensamente, chamando sua atenção. Uma nova mensagem do sistema aparece dizendo que ele acessou uma classe secreta. O chefe da masmorra percebe que o jovem ainda está lutando até o fim, então o monstro avança com seus carniçais para acabar com o sofrimento do rapaz. Nosso herói está cercado e não tem para onde fugir dos monstros. O sistema então pergunta se ele quer mudar para a classe de arquiteto de labirinto. Enquanto isso, uma das criaturas consegue destruir o monumento com um único golpe. Outro carniçal avança para desferir o golpe final no protagonista indefeso. Com os olhos cheios de fúria, o jovem percebe que não tem nada a perder. Então ele grita com todas as suas forças que aceita a mudança de classe. A missão de mudança de classe é aceita no momento em que o monstro está prestes a atacá-lo. De repente, o sistema anuncia que o tutorial para a nova classe vai começar. O mundo ao redor do protagonista começa a se transformar em cubos de dados. O monstro olha para o próprio pé, surpreso com a estranha mudança. O chefe da masmorra grita confuso, sem entender o que está acontecendo. Ele então se vira e percebe que nosso herói desapareceu no ar. O jovem está agora em outro lugar e sua ficha de personagem aparece. Ele percebe que sua antiga classe sumiu e se pergunta se ele redespertou. O jovem então olha ao redor tentando descobrir onde foi parar. Ele conclui que este lugar deve ser a zona de tutorial do sistema. Então uma nova tela com informações aparece na frente do nosso protagonista. A missão é derrotar 20 carniçais em 24 horas usando a função de mapa. Ele entende a maior parte da missão, mas não sabe o que é a função de mapa. De repente, um mapa holográfico aparece na frente dele, deixando-o surpreso. O jovem observa o mapa tridimensional e o acha bem fácil de ler. O ponto verde no centro do mapa representa sua localização atual. O resto do mapa mostra um grande labirinto com vários pontos vermelhos. Ele deduz que aqueles pontos vermelhos devem ser os carniçais que ele precisa caçar. O reflexo do mapa em seu olho mostra que ele entende como tudo funciona. Para um rastreador como ele, esta tarefa parece que será moleza. Com um suspiro de alívio, o jovem se prepara para o novo desafio. Ele sorri com confiança e se prepara para começar seu tutorial de classe. Mas logo em seguida, um carniçal raivoso aparece na sua frente, pronto para atacar. Sem perder tempo, o jovem avança e derrota a criatura com sua nova arma. O sistema anuncia que ele subiu de nível, mas ainda restam 4 monstros. Ele acha que o tutorial é mais fácil do que o esperado e segue em frente.
Depois disso, nosso herói usa sua habilidade de mapa para encontrar os monstros. O caçador continua a caçada e diminui a contagem de alvos. Ele estava se sentindo confiante até que uma criatura gigante começou a persegui-lo. A pior parte é que aquele monstro não apareceu no mapa como os outros carniçais. O rapaz então entra em um grande corredor de pedra para começar a caçada, mas o jovem não tem certeza se consegue derrotar uma criatura tão forte. Mesmo assim, ele precisa caçar os outros rapidamente para ter tempo de enfrentá-lo. Então o protagonista corre para encontrar os monstros restantes no labirinto. De repente, um dos últimos carniçais aparece diante dele para um confronto. O rapaz se prepara para a luta e agradece ao monstro por vir para ser derrotado sozinho. A criatura se aproxima lentamente com suas garras afiadas a postos. No entanto, nosso herói percebe que na verdade era uma emboscada. O monstro grande e outros 2 carniçais aparecem cercando o caçador. Ele se arrepende de ter sido apressado pelo tempo e não ter verificado o mapa. Agora ele precisa se acalmar e bolar um novo plano muito rápido. O problema é que ele está cercado e precisa passar por eles para escapar. Não importa como ele pense sobre isso, a situação parece um jogo de xadrez. E neste jogo, sua única peça está em uma posição de xeque-mate. O rapaz começa a suar frio pensando que este é o seu limite como caçador, mas ele percebe que a situação é estranha demais para um simples tutorial. Então o jovem grita para o sistema pedindo algo que ele possa usar para lutar. O sistema responde ativando todas as suas habilidades de uma vez. Nosso herói então desafia as criaturas a tentarem derrubá-lo com tudo que tem. De repente, uma nova habilidade chamada bloco giratório é descoberta. Antes que ele pudesse entender, um cubo de dados se forma ao seu redor. Uma mão holográfica aparece e com um simples toque, gira o enorme cubo de dados. O rapaz fica confuso com a palavra girar enquanto segura o braço de um monstro. Nesse momento, os 3 carniçais pulam de uma vez para atacar o caçador indefeso. Mas enquanto o cubo gira, a plataforma em que nosso herói estava muda de posição e assim os monstros acabam caindo em um buraco onde ele estava. As criaturas ficam confusas, sem entender para onde o jovem foi. Então ele finalmente percebe como deve usar sua nova habilidade especial. Com um sorriso, ele pensa que a caçada vai ser muito mais fácil agora. Usando a nova técnica, ele consegue separar os monstros para lutar com eles um por um. Então o rapaz corre pelo corredor recém-criado fugindo dos 2 carniçais. Ele aproveita a oportunidade e ataca uma das criaturas que ficou para trás. Em seguida, o caçador finaliza o outro monstro com sua adaga de energia. O último carniçal fica completamente enfurecido e seu corpo brilha em vermelho. A criatura então corre desesperadamente pelos corredores do grande labirinto. Nosso herói ativa sua habilidade novamente para mudar o cenário da batalha. O monstro é arremessado contra a parede pela força da rotação do cubo de dados. Com um forte impacto, a criatura cai no chão completamente derrotada. Agora, resta apenas o último e mais poderoso dos monstros para terminar a missão. Então o jovem avança para a batalha final contra o líder dos carniçais. Com um golpe direto, ele atinge a criatura gigante em cheio no peito. O monstro ruge de dor, mas não parece que vai desistir da luta tão facilmente. A criatura consegue agarrar o braço do rapaz com muita força e não o solta. Apesar da dor, o jovem não vacila e se mantém firme em seu ataque final. Ele diz ao monstro que não veio até aqui só para ser derrotado. Enquanto seu olho brilha, uma poderosa energia dourada começa a jorrar de seu olho com grande intensidade. Usando toda a sua força, ele derrota o último monstro com um golpe poderoso. O sistema então anuncia que o tutorial foi concluído e sua classe foi alterada. De volta ao mundo real, em uma rua chuvosa, alguém grita pelo chefe de seção. A equipe de resgate tenta voltar para o portal, mas é impedida pelos agentes. Um dos membros então grita nervosamente que o portal simplesmente desapareceu. Ele então aparece comendo um sorvete e pergunta qual é o problema. Nosso herói se aproxima com um guarda-chuva e pergunta por que eles estão tão zangados. Seus companheiros estão em choque e apontam para ele, incapazes de acreditar no que estão vendo. O rapaz sorri e diz a eles para pegarem um sorvete e irem para casa. Algum tempo depois, em um dia normal, as pessoas caminham pacificamente pela cidade. Então o sistema cria uma nova habilidade chamada Esfera para nosso herói. Ele testa a nova técnica, que serve para prender inimigos em um labirinto. A mensagem avisa que os inimigos podem se tornar mais fortes se escaparem. Como a esfera é invisível, ele acha que seria fácil prender os inimigos. Mas para sobreviver, ele precisa encher seu labirinto com monstros fortes. A única maneira de fazer isso é derrotando inimigos e ativando o rei do labirinto. No final, ele conclui que também precisa se tornar muito mais poderoso. De repente, uma garota o surpreende perguntando no que ele está pensando. A jovem Onrei oferece uma maçã ao rapaz enquanto ele se recupera do susto. Ela explica que estava levando a fruta para a mãe dela quando o encontrou ali.
Ele fica surpreso com a quantidade e ela diz que é um presente dos vizinhos. Os dois então caminham juntos e ele pergunta como está a escola. A garota fica com um olhar triste e desanimado ao falar sobre seus estudos. Ele responde que a escola é sempre a mesma e pergunta se isso é verdade. Nesse momento, uma mulher desesperada grita pedindo para entrar em um prédio. Os policiais a seguram enquanto ela implora para que salvem sua filha, Sammy. A mulher diz que a menina ainda está no quarto do hotel, que está isolado. Nosso herói não vê fogo algum e suspeita de uma quebra de masmorra. Isso acontece quando um portal fica aberto por muito tempo e os monstros escapam. Ele então pede desculpas à garota e devolve as maçãs para ela segurar. O rapaz diz que precisa ir trabalhar para o departamento de resgate. A polícia tenta controlar a situação e evacuar a área do incidente. Um dos policiais tenta impedir nosso herói de cruzar a fita de isolamento, mas o jovem mostra sua identificação do departamento de resgate SEAL. O policial o reconhece, mas o rapaz diz que vai entrar na frente da equipe. O policial tenta impedi-lo, gritando que ele não pode fazer isso sozinho. Ele avisa que o hotel está infestado de goblins vermelhos muito perigosos. Mas nosso herói diz que é exatamente por isso que ele precisa entrar rápido. O rapaz lembra ao policial que a mãe desesperada disse que há uma criança lá dentro. E como os caçadores da guilda não chegaram, ele é o único que pode ajudar. Com um olhar confiante, ele diz que está tudo bem porque não está sozinho. Então ele entra no hotel pensando que a guilda Anvol deveria cuidar da área. Mas a verdade é que as guildas não se importam com portais que não são lucrativos. E por causa dessa ganância, as quebras de masmorra acabam se tornando tragédias. O mapa então revela que, ao contrário dos outros monstros, aquele se move sozinho. Mas o jovem não tem certeza se consegue derrotar tal. Mesmo assim, ele precisa caçar os outros rapidamente para... Então o protagonista corre para encontrar os monstros restantes no... De repente, um dos últimos goblins aparece diante dele para um confronto. O rapaz se prepara para a luta e agradece ao monstro por ter vindo. A criatura se aproxima lentamente com suas garras afiadas. No entanto, nosso herói percebe que na verdade era uma emboscada. Um monstro grande e dois outros goblins aparecem, cercando o caçador. Ele se arrepende de ter sido apressado pelo tempo e não ter verificado o mapa. As criaturas agora estão presas em seu labirinto com os monstros do tutorial. Com um sorriso, ele diz que o verdadeiro show está prestes a começar. Dentro do labirinto, um goblin vermelho corre na frente de um dos monstros do tutorial. Essa espécie geralmente se move em matilhas e não é muito diferente de um goblin normal. No entanto, há uma grande e importante diferença entre as duas criaturas. A principal característica desta raça é que eles caçam de forma inteligente. É por isso que os três goblins se unem para atacar o monstro roxo que estava sozinho. Mas nosso herói não vai deixar isso acontecer e ativa o poder do labirinto. De repente, uma parede de energia verde aparece e joga o monstro para longe. Os goblins são então arremessados contra a parede sem entender nada. As criaturas são jogadas para longe e não conseguem atacar o monstro. O rapaz percebe que eles estão se acostumando rapidamente com o labirinto. Ele então caminha pelo corredor e diz que precisa ficar de olho neles. O jovem desafia os monstros a tentarem ser espertos dentro de seu labirinto, pois lá dentro, eles serão a presa, não os caçadores. Ele então encontra a placa do 17º andar e vai para o resgate. O rapaz entra em um dos quartos e começa a procurar pela garotinha. A pequena Sammy estava escondida e o caçador pergunta se é mesmo ela. Com um sorriso, ele diz a ela que não precisa mais se preocupar porque ele já cuidou de tudo. Os dois então caminham de mãos dadas pelo corredor do grande hotel. Ela pergunta se ele derrotou os monstros e o rapaz confirma que sim. Ele pensa que prender os goblins no labirinto foi uma ótima ideia. Se ele não tivesse feito isso, a menina já teria sido encontrada por eles. De repente, uma mensagem do sistema aparece na frente do nosso herói. O aviso diz que mais da metade dos monstros do labirinto foi derrotada. Ele então leva a menina até o elevador e a porta se fecha para que ela desça. A jovem garota pergunta se ele não vai com ela e o rapaz se despede com um sorriso. Ele diz que precisa pegar o último monstro que ficou para trás no hotel. Dentro da esfera, o Rei Goblin Vermelho está acabando com todos os ghouls. O caçador percebe que o chefe Goblin poderia destruir seu labirinto. E como ele precisa verificar algo lá dentro, ele decide que vai cuidar disso. Nosso herói então abre um portal no chão e entra em seu próprio labirinto. Dentro do labirinto, o rapaz fica surpreso com a cena de destruição. Ele percebe que o Rei Goblin realmente fez um estrago no lugar. Então ele diz ao monstro para parar de incomodar seus ghouls e o chama. Uma parede se move e encurrala o Rei Goblin em um corredor sem saída. A criatura é esmagada contra a parede sem ter para onde correr. Nosso herói então o chama para o confronto final com um gesto de mão. O Rei Goblin fica furioso e grita que vai acabar com aquele humano. Com sua lança em chamas, a criatura avança contra nosso herói, mas o rapaz desvia do golpe com muita calma e frieza.
Ele desvia do ataque e o monstro passa direto por ele, incapaz de acertar um golpe. O jovem sente seu corpo leve, apesar do cansaço da batalha anterior. Sua ficha de status mostra o nível que ele alcançou como arquiteto de labirintos. Ele estava apenas planejando testar suas habilidades e usar os gols na luta. Mas agora ele acha que pode dar conta do Rei Goblin sozinho. A criatura então avança mais uma vez com sua lança em chamas. No entanto, nosso herói bloqueia o golpe com uma rajada de energia azul. O monstro tenta forçar o ataque, mas a energia é forte demais para ele. O rapaz acerta um soco poderoso na criatura. O Rei Goblin é arremessado para longe pela força do impacto do golpe. Nosso herói então se prepara para continuar a luta sem descansar. Ele agradece ao monstro por tê-lo jogado tão longe de propósito. O Rei Goblin olha para sua mão ferida e o rapaz pergunta se ele ainda vai lutar. Enquanto isso, a mão do nosso herói, que também estava ferida, se cura sozinha. Ele diz que também pode riscar isso da sua lista e questiona onde está a força do rei. O jovem diz que investiu 2.000.001 e não quer problemas. A criatura fica ainda mais furiosa com a provocação do nosso herói. Ele então se pergunta se o Rei Goblin está com medo dele agora. Completamente enfurecido, o monstro explode em uma onda de fogo e poder. Sua lança brilha intensamente e ele desfere um golpe devastador, gritando que vai acabar com o rapaz. Ele avança com tudo que tem para o ataque final. Ele encara o monstro e diz que realmente queria ver aquilo com seus próprios olhos. O Rei Goblin avança com toda a sua força e sem medo para seu ataque mais poderoso. Mas no chão, uma corrente com um cadeado se ativa como uma armadilha. Era um dispositivo de repulsão inevitável em qualquer um dos labirintos do sistema. O monstro é então arremessado para cima com força total e fica preso no teto. Nosso herói apenas se despede com um sorriso e um adeus muito calmo. O sistema anuncia que a armadilha de teto com espinhos foi ativada. As correntes que seguravam a criatura se soltam e a deixam cair. O rapaz então observa os enormes espigões de pedra. Ele verifica o custo de 20 de ouro para instalar a armadilha no labirinto e, com um sorriso, conclui que armadilhas valem muito a pena o investimento. O sistema então o informa que ele subiu de nível e que a horda foi incorporada. De volta ao hotel, nosso herói sai enquanto a equipe médica chega. De repente, alguém o chama e ele se vira para ver quem é. O chefe de seção o encara e pergunta o que ele estava fazendo lá dentro sozinho. Ele então pergunta se é verdade que o rapaz cuidou de todos os goblins. O jovem diz que não se lembra de nada e o chefe manda ele ser honesto. Nesse momento, um homem se aproxima interrompendo a conversa deles. Ele se apresenta como Kong-Sung Sun, o chefe de seção da guilda Anvol. Nosso herói e seu chefe ficam em silêncio e apenas observam o homem. O recém-chegado agradece sinceramente pela cooperação deles na quebra da masmorra. Ele então se aproxima e começa a falar sobre o verdadeiro motivo de estar ali. O mestre da guilda pede que evitem dar entrevistas aos repórteres. Sua guilda não quer que a história se espalhe e cause problemas para eles. Ele oferece um patrocínio em troca da ajuda e compreensão dos caçadores. Nosso herói pensa que é assim que eles silenciam as pessoas. Enquanto os caçadores da agência são de rank D, os caçadores da guilda chegam ao rank S. É por isso que as pessoas confiam mais nos caçadores da guilda para protegê-las. A exploração dessa confiança é o que deixa nosso herói mais furioso. Ele então aperta a mão do mestre da guilda e diz que entende a situação. O rapaz pensa que não tem intenção de piorar as coisas nem quer atenção. Mas com um sorriso, ele conclui que não pode deixar as coisas terminarem assim. Ele então agarra o braço do homem e diz que pode limpar a bagunça da guilda. E para isso, ele quer um patrocínio de 10 bilhões para o departamento de resgate. O jovem diz que eles precisam do dinheiro para cobrir suas necessidades. O mestre da guilda fica completamente chocado e sem palavras com o valor. Dias depois, em um parque tranquilo, o rapaz aproveita para se exercitar um pouco. Ele então para por um momento e toma uma bebida gelada para descansar. Depois de resolver o caso do hotel, ele ganhou 2 merecidos dias de folga. O jovem pensa que resolveu tudo sozinho e ainda conseguiu dinheiro da guilda. Mas o único problema é que seus colegas de trabalho estão olhando para ele. Ele pensa que se a notícia do seu redespertar se espalhar, vai ser uma dor de cabeça. Então, por enquanto, o caçador decide se concentrar apenas em gerenciar seu labirinto. A primeira coisa é consertar as paredes e reviver os monstros lá dentro. O problema é que o custo total de 53 de ouro é muito caro. Mas como ele já economizou 80 de ouro, o rapaz decide fazer o investimento. Com os reparos feitos, ele se prepara para o próximo passo de seu plano. De repente, seu telefone toca, e ele se pergunta quem está ligando em seu dia de folga. O jovem atende e diz à pessoa para ir direto ao ponto porque ele está de férias. Do outro lado da linha, uma voz diz que é bom que ele esteja de folga agora. A mulher chamada Lee Young pede a ele que encontre alguém para ela. Nosso herói fica em silêncio por um momento e ela continua falando.
Ela então percebe que o rapaz desligou na cara dela. Ele pensa que talvez não precise reviver todos os monstros do labirinto. Isso economizaria ouro e seria mais rápido se ele apenas entrasse quando necessário. Mas ele percebe que revivê-los todos de uma vez pode ser um problema. O rapaz fica irritado e grita com a mulher no telefone, mas ela implora por ajuda. A mulher do outro lado diz que ele vai querer ajudar quando descobrir quem é a pessoa. Ela então revela que o nome do alvo é Kang Tai-Sin, e o jovem fica chocado. Mesmo assim, ele admite que gostaria de conhecer essa pessoa pelo menos uma vez. Com os olhos brilhando, ele diz que alguém desse nível seria bem fácil de encontrar. Enquanto isso, no mesmo parque, um grupo de idosos se diverte jogando um jogo. Um dos jogadores faz uma jogada e seu oponente grita de surpresa. Nosso herói se aproxima dos velhos e um deles pede para jogar de novo. O caçador sente uma aura poderosa e percebe que é ainda mais forte de perto. O velho brilha com uma intensa energia vermelha que apenas os despertos possuem. O rapaz fica pensativo, imaginando se aquele é realmente o homem que ele está procurando. Um dos velhos então o chama e pergunta se ele sabe jogar aquele jogo. O homem pede ajuda e quer saber a melhor jogada para vencer a partida. Nosso herói então se aproxima para dar alguns conselhos sobre a próxima jogada. De repente, seu sexto sentido é ativado e ele pressente um perigo iminente. O caçador se joga para o lado e desvia de um ataque rápido e silencioso. Os velhos se assustam ao ver uma arma cravada em uma árvore logo atrás deles. Aquele velho diz que pode ignorar aqueles que se aproximam com mais intenções. Nosso herói então tem certeza de que suas preocupações foram inúteis. Aquele homem é um dos 5 caçadores de rank S de toda a Coreia do Sul. Este caçador de elite é capaz de transformar qualquer coisa em uma arma letal. E este é Kang Tai-Sin, o poderoso mestre de armas, um caçador de rank S. De repente, o atacante que tentou pegá-lo aparece e o chama de mestre. O homem se aproxima rapidamente, mas o velho não parece feliz com isso. Então o mestre de armas pergunta ao nosso herói se ele é do departamento de vigilância. O rapaz responde que é apenas um simples batedor do departamento de resgate. Com um sorriso, ele se gaba de que ter talentos demais é seu único defeito. O caçador mais velho então o encara e diz que ele se daria bem se não fosse tão falador. Nesse momento, a mulher do telefone chega e pergunta o que o rapaz estava fazendo ali. Ela diz ao mestre que os aprendizes estão reunidos e que eles precisam voltar em breve. A mulher então pergunta ao nosso herói como ele encontrou o velho tão rápido. Ele responde que é porque é muito capaz e diz que seu trabalho está feito, mas o mestre de armas o impede de sair e o chama de pirralho arrogante. Ele diz que, como o jovem também é um caçador da administração, deve segui-lo. O velho o leva a um grande prédio porque quer testar suas habilidades. Enquanto isso, uma narração explica que toda pessoa desperta tem uma capacidade máxima. Isso significa que, não importa o quanto tentem, eles nunca podem superar seus limites. No entanto, o sistema não define tudo, pois as artes marciais não podem ser medidas. Em outras palavras, é possível ficar mais forte com a proficiência em armas. E por essa razão, o mestre treina os jovens caçadores da nova geração. Todos os caçadores da administração se reúnem em uma grande sala de treinamento. Nosso herói está entre eles e só pensa em voltar para seu labirinto. O mestre então chama um dos alunos e pergunta há quanto tempo ele está treinando. Os outros alunos comentam que ele é um dos poucos caçadores de rank B ali. O mestre diz que ele tem potencial e é por isso que está lá na frente de todos. Segurando uma espada, o velho faz uma pergunta ao jovem caçador. Ele pergunta o que é necessário para empunhar a arma corretamente. O aluno responde que é preciso força bruta e entender suas habilidades. O mestre de armas fica em silêncio e não parece gostar muito da resposta. Então ele se vira para nosso herói e faz a mesma pergunta. O rapaz responde que o mais importante é a vontade de empunhar a arma. Os outros alunos ficam confusos e acham que a resposta do outro rapaz foi muito melhor. O velho caçador pergunta se ele tem certeza de uma resposta tão simples. Ele confirma com um sorriso e pensa que, como esperado, o rank S é esperto. O mestre o agarra pelo braço e diz que ele é de fato muito arrogante. Mas apesar de tudo, ele admite que foi a resposta correta para a pergunta. Nosso herói fica um pouco surpreso e apenas agradece ao mestre pela chance. O caçador mais velho então dá um sorriso largo e um pouco assustador. O outro estudante fica furioso e grita que não aceita que um novato esteja certo. O jovem caçador se pergunta por que o outro cara está agindo como uma criança. O mestre diz que dará um teste a ambos, já que isso vai contra o plano original. Eles só precisam provar suas respostas e o velho pergunta se eles aceitam. O outro estudante aceita imediatamente, mas nosso herói diz que vai passar e recusa. O caçador mais velho diz que escolherá o outro cara e pergunta se tudo bem. Ele então revela que passar no teste significa se tornar seu discípulo oficial. O rapaz fica chocado com a chance de ser treinado por um caçador de rank S.
Essa era a chance de se tornar mais forte e alcançar uma posição elevada. O mestre então pergunta com um sorriso se ele está mais motivado agora. Nosso herói fica em silêncio por um momento e pensa na grande oportunidade. Ele então cerra os punhos e mostra que decidiu aceitar o desafio. Com um sorriso, ele diz que a motivação agora é mais do que suficiente. O teste aconteceria ali mesmo, naquela grande sala de treinamento vazia. O mestre explica que o teste é simples e que eles precisam usar a habilidade que ele lhes ensinou. Quem vencer o desafio se tornará seu discípulo e os dois se encaram, prontos. Nosso herói então pensa naquela outra pedra que o velho mencionou. Ele se lembra que apenas indivíduos despertos muito poderosos podem quebrá-la. O jovem está confuso sobre a habilidade que o mestre disse que havia ensinado. A plateia de estudantes vai à loucura com a antecipação pelo início do teste, mas ele decide se concentrar. Determinado a aproveitar esta oportunidade única, o mestre então diz que passará sua habilidade para eles naquele momento. Ele avisa que se não sentirem nada, eles falharão no teste imediatamente. O velho caçador então anuncia que o teste pode finalmente começar. De repente, uma poderosa aura vermelha explode do corpo do mestre com força total. A pressão da aura é tão intensa que o outro jovem mal consegue respirar. Ele sente que vai desmaiar a qualquer momento, mas tenta resistir ao poder. Nosso herói, por outro lado, começa a ter uma visão de uma lança azul brilhante. Uma bela e poderosa lança brilha intensamente sob o luar em sua visão. O sistema o notifica de que ele adquiriu uma nova habilidade e dominou uma técnica. O mestre diz que ambos têm a aptidão necessária e devem se orgulhar disso. Ele explica que, normalmente, as pessoas ou não sentem nada ou desmaiam na hora. Com um sorriso, o velho caçador se prepara para iniciar a próxima fase do teste. O mestre então se vira para os dois e pergunta qual deles se provará primeiro. O outro jovem então agarra sua enorme espada firmemente com as duas mãos. Ele se posiciona em frente à grande outra pedra que brilha em vermelho. O jovem anuncia que irá primeiro e que vai quebrar a vontade do outro. Nosso herói apenas boceja e diz que desconfiava dele desde o início. Seu rival o acusa de subornar alguém para chegar tão longe. Ele então se prepara para provar que está certo usando sua grande força. Com um golpe poderoso, ele atinge a pedra de energia em cheio e a estilhaça. A plateia fica em choque com a facilidade com que a pedra foi quebrada por ele. O mestre diz que o jovem dominou a esgrima do Rei Dragão e que não foi nada mal. O velho caçador então se vira e caminha em direção ao nosso herói. O outro estudante o encara e o acusa de tentar roubar seu lugar. Nosso herói apenas sorri e pergunta como alguém consegue viver pisando em ovos. O mestre interrompe a discussão e diz ao jovem que agora é a sua vez. Ele admite que o tom de seu rival o irritou, mas ele é mais forte em poder bruto. No entanto, este teste não é sobre força, mas sobre provar sua resposta. Além disso, o mestre de armas disse que sua resposta era correta. E embora a resposta fosse simples, era sua convicção. Então ele se pergunta qual é a verdadeira razão para ele usar uma arma. A resposta para isso já estava definida em seu coração desde o início. Ele se lembra que seu objetivo é se tornar como a pessoa que o salvou no passado. O jovem quer que outras pessoas possam sentir a mesma esperança que ele sentiu, e é por isso que ele se tornou um caçador da agência e quer ficar mais forte. O jovem caçador está determinado a se tornar muito mais poderoso do que agora. Com um grito, ele libera sua nova habilidade chamada Perfurador de Corações. A plateia fica completamente em choque com aquela demonstração de poder. O mestre de armas observa tudo com um olhar muito sério e impressionado. O queixo do outro jovem cai e ele se pergunta o que diabos foi aquilo. O herói então se vira e pede desculpas ao seu rival pelo que está prestes a fazer. Com um sorriso, ele pergunta se o veterano se importa que ele roube seu lugar. O mestre então explica que armas e habilidades são apenas ferramentas. Apontando para o jovem, ele diz que a partir deste dia, ele é seu discípulo. Nosso herói então abre um sorriso e agradece ao velho pela oportunidade. A multidão de estudantes aplaude e comemora o resultado do teste. A cena muda e uma voz diz a uma garota que ela deveria ter escutado. Um valentão puxa o cabelo da estudante e diz que é isso que acontece com ela. Uma garota loira zomba dela dizendo que é triste ver sua colega naquele estado. A garota loira então pergunta se a outra realmente queria ajudar sua amiga. Ela continua dizendo que a jovem deveria saber com quem estava lidando. O líder dos valentões a encara com um sorriso perverso e zombeteiro. A estudante no chão o encara de volta com um olhar de puro ódio. O delinquente a provoca dizendo que agora ela está totalmente sozinha e sem amigos. Ele revela que a amiga dela foi parar no hospital depois de cair do telhado. Ao ouvir isso, a raiva nos olhos da garota se torna ainda mais intensa. O valentão fica irritado com o olhar dela e diz que não gosta disso. Ele diz que aquele olhar só o faz querer agredi-la e a chuta com força. De repente, um de seus capangas diz que o jovem mestre finalmente chegou. Este assim chamado mestre é um homem de cabelo branco que é chamado de caçador de rank B.
O líder dos valentões diz para ficarem de olho na garota e não a deixarem escapar. O homem de cabelo branco chama para ir junto e o delinquente fica surpreso. O homem de cabelo branco diz que o chamou para um lugar onde não há ninguém por perto. Com um sorriso, ele diz que é para que possam se divertir como quiserem. Enquanto isso, em outro lugar, nosso herói está saindo do trabalho na guilda. Um colega o parabeniza por se tornar o discípulo de um caçador de rank S. Ele pergunta se a lança que o jovem escolheu é suficiente, e o jovem confirma que sim. A arma que ele escolheu é a lança da evolução, que se adapta ao seu usuário. Ele reclama que já passou da hora de ir para casa depois de tantos acontecimentos. Sua colega tenta impedi-lo de entrar em uma sala, mas ele a afasta facilmente. Lá dentro, uma mulher está discutindo com um guarda porque quer ver o chefe Seu-Yu. Ela explica que está ali porque não estão atendendo suas ligações. Nesse momento, o herói chega e a mulher o reconhece como o chefe da guilda. A senhora grita seu nome e o jovem pergunta se algo está errado, desesperada. Ela agarra a camisa dele e começa a gritar por sua filha, Yeon-Hee. A mulher revela que a garota foi levada à força pela gangue do Cinturão Amarelo. A expressão do nosso herói muda completamente ao ouvir essa informação. Com os olhos brilhando em vermelho, ele pergunta quem exatamente a levou. A cena muda para uma floresta e um dos valentões pergunta se é seguro lá. O líder diz que foi por isso que eles trouxeram um caçador de rank B com eles. Ele sorri para a garota e diz que eles precisam testar quem venceria uma luta. O delinquente diz a ela para não se preocupar porque os monstros de lá são fracos. A garota o encara com um olhar cheio de raiva e muita determinação em um movimento rápido. Ela então tenta escapar correndo para a floresta. O líder dos valentões diz ao caçador de cabelo branco para pegá-la rapidamente. Acontece que outro garoto também tenta fugir para evitar ter que lutar, mas antes que ele possa ir longe, alguém pisa em seu pé com grande força. O caçador de cabelo branco o derruba no chão com um chute poderoso. Ele então pisa nas costas da garota e diz que não há ninguém lá para ajudá-la. De repente, algo gigante e afiado voa em direção a eles em alta velocidade. O caçador sente a ameaça e avisa que algo está vindo na direção deles. Então, uma poderosa explosão de energia manda todos pelos ares. Um dos monstros acaba caindo no chão e o líder dos valentões fica aterrorizado. O caçador de cabelo branco diz ao jovem mestre para correr imediatamente. Ele enfrenta a ameaça que surgiu da floresta com um olhar muito sério. De repente, um enxame de monstros insetos gigantescos aparece do nada. Enquanto isso, nosso herói está conversando com alguém ao telefone e agradece pelo favor. Ele diz que descobriu que essa pessoa foi quem lhe disse onde a garota estava. A pessoa ao telefone responde que estava apenas atendendo a um chamado de pessoa desaparecida. Este homem chamado Kim Young-min então avisa o herói para ter muito cuidado. Nosso herói responde que é um pouco tarde demais para ele se preocupar com isso. Ele observa a floresta e comenta que é um lugar em que ele nunca moraria. Aquela área é conhecida como Cinturão Amarelo e foi selada após uma quebra de masmorra. Apesar de sua aparência, os monstros de lá não são considerados muito fortes, mas ele ouviu dizer que são muito astutos e difíceis de lidar em combate. No entanto, ele nota que eles são mais fracos que os goblins vermelhos. O jovem corre pensando que precisa salvar a garota o mais rápido possível. De repente, um dos monstros dispara um projétil afiado em sua direção, mas o jovem caçador consegue desviar do ataque com um movimento rápido. Ele se vê cercado por um enorme enxame e o sistema começa a gerar sua lança. Uma esfera de energia aparece em sua mão e ele diz que não tem tempo para eles. Com um sorriso, ele diz aos monstros para chamarem todos os amigos que puderem. As criaturas então voam em sua direção, prontas para atacar com tudo que tem. Um enxame gigantesco de monstros se reúne e voa em sua direção implacavelmente. O herói então sorri e comenta que eles realmente tinham muitos amigos. Os insetos gigantes se aproximam dele, prontos para um ataque em massa. Sem medo, o jovem avança em direção ao enxame para começar a batalha. Ele então começa a lutar contra todos os monstros usando sua energia azul. Apesar de sua confiança, ele admite que a situação está ficando perigosa. O sistema mostra que o número de unidades aliadas no labirinto está diminuindo. Ele percebe que, se atrair mais monstros, o labirinto pode entrar em colapso. No entanto, ele sabe que não consegue lidar com essa quantidade de inimigos sozinho. Diante da situação, ele pensa que, nesse caso, só lhe resta uma última opção. O jovem então diz que terá que usar seu último recurso contra eles. Com um sorriso, ele pergunta aos monstros se eles gostam de brincar na água. Ele então libera uma enorme onda de energia que manda todos pelos ares. E para finalizar, o jovem caçador chuta a esfera de energia com toda a sua força. Com isso, seu ataque de carga total cria um enorme vórtice de energia no chão e então uma explosão maciça ocorre, engolindo tudo ao seu redor. Um dos monstros acaba caindo em cima de um goblin vermelho que estava lá.
A criatura então parece ficar muito confusa com o que está acontecendo. Os insetos gigantes são varridos pela forte corrente de água do ataque. A enorme quantidade de água acaba inundando completamente todo o labirinto. Muitas das criaturas acabam sendo levadas e arrastadas pela força da água. Ele se arrepende, pois restaurar o labirinto será um pesadelo e custará muito, mas ele cerra o punho determinado porque essa era a única maneira de vencer. Pelo menos agora o lugar está quieto e ele pode avançar sozinho. Enquanto isso, os valentões continuam a correr pela floresta aterrorizados. Eles se perguntam desesperadamente por quanto tempo aquelas coisas continuarão a persegui-los. O líder grita com o caçador, que diz que são muitos para ele lidar sozinho. O valentão então manda ele calar a boca e o chama de completamente inútil. De repente, uma lâmina afiada corta o ar a uma velocidade impressionante. Um dos capangas fica em choque ao ver algo passar voando por ele. O líder e a garota também ficam muito surpresos com o que está acontecendo. Acontece que um dos monstros foi atingido bem na cabeça por uma arma afiada. O caçador de cabelo branco avisa que há mais inimigos vindo à frente. O líder e a garota então acabam encurralados na beira de um penhasco. Desesperado, ele agarra o cabelo da garota e diz ao caçador para fazer algo. Nesse momento, uma arma vermelha atinge o monstro bem na frente deles. A criatura cai no chão e os dois ficam sem palavras com a cena. O líder dos valentões então grita e pergunta com medo quem está lá. Uma voz responde que ele é um caçador da administração e o chama de pirralho. Nosso herói então encara o grupo e pergunta se foram eles que arrastaram a garota para cá. O valentão e a estudante olham para ele completamente aterrorizados e confusos. Com sua arma brilhando, ele responde que é um caçador da agência e o chama de Punk. Ele repete a pergunta querendo saber se eles foram os responsáveis por tudo isso. A garota então grita o nome dele em completo choque e alívio ao vê-lo ali. Ele abraça e pergunta se ela está bem, dizendo que é a primeira vez que a vê chorar. O delinquente então chama a atenção do caçador da agência, que a está abraçando. Ele aponta e diz que sabe que o herói conhece a saída e oferece dinheiro em troca. A estudante então diz ao jovem para ignorá-lo e para ele simplesmente ir embora, mas ele pede desculpas à garota que fica confusa com sua ação. Ele então usa uma de suas habilidades para fazer a estudante desmaiar. Ele a deita no chão e diz que vai terminar isso rapidamente para poder tirá-la de lá. Com sua lança no chão, ele se vira e pergunta ao valentão o que ele pensa que está fazendo. Com um sorriso malicioso, ele diz que vai fazer algo. Ele não pode deixar a jovem vir. O líder da gangue fica com raiva e pergunta se o caçador sabe com quem está falando. O herói responde que sabe que ele é Park Jin-tae, filho de um juiz da Suprema Corte. Ele também sabe sobre todos os crimes que o delinquente cometeu no passado. O jovem o acusa de ser um cara que encobre todos os seus crimes usando dinheiro. Sem mais uma palavra, o jovem caçador acerta um chute poderoso no rosto do valentão. O delinquente fica completamente chocado com a força e a dor daquele golpe. O herói então o agarra e o desafia a tentar usar seu dinheiro para sair dessa. Com os olhos brilhando, ele o provoca e diz para ele tentar tentá-lo com dinheiro. Ele então o joga com força em direção à floresta, para longe dali, mas o caçador de cabelo branco o pega e ataca o herói com sua espada dourada. Ele se vira para o caçador e diz que a caça-praga finalmente acabou. O homem de cabelo branco o encara de volta com um olhar sério e desafiador. O valentão grita e o chama de desgraçado louco, dizendo que ele vai perecer ali. O caçador de cabelo branco então avança e ataca o herói com um golpe de espada, mas o jovem caçador bloqueia facilmente o ataque com sua lança. Os dois então se enfrentam enquanto suas armas colidem com grande força. Ele diz que ia apenas lhes dar uma lição, mas agora as coisas mudaram muito. Com um olhar sério, ele os acusa de tentarem eliminá-lo primeiro. Os dois então continuam a batalha, trocando golpes poderosos e rápidos. O caçador de cabelo branco se pergunta por que está sendo superado em força. Ele então questiona se o jovem é realmente um caçador do birro, mas decide que não importa e prepara seu próximo ataque poderoso. O caçador de cabelo branco avança com sua espada dourada em chamas. Seu plano é se aproximar e acertar o herói com um golpe fatal de perto. No entanto, o jovem consegue agarrar o pulso do inimigo no último segundo. Ele avisa que se o inimigo chegar tão perto, ele não terá outra escolha. E com isso, o jovem caçador acerta um soco poderoso no rosto de seu oponente. O golpe é tão forte que o caçador de cabelo branco é arremessado longe. O agressor grita e pergunta se ele comprou sua licença de caçador com dinheiro. Nosso herói fica surpreso e se pergunta se aquele cara era um caçador de rank B. Ele se lembra que seus atributos aumentaram muito depois de caçar os insetos. Então o jovem percebe que finalmente conseguiu superar um caçador de rank B. Com um leve sorriso, ele se sente satisfeito com seu progresso de poder ao ver o guarda-costas derrotado. O agressor decide pegar uma pedra do chão. Ele então joga a pedra e grita perguntando de quem o herói está rindo. Sem dificuldade, o jovem caçador o derruba no chão usando sua lança.
O delinquente cai com força e bate o rosto direto no chão. Ele então pergunta se o agressor já apanhou daquele jeito antes. O delinquente grita que se alguém está com raiva, deveria obter mais poder. O herói conclui que um cara como ele não deveria nem existir. O jovem diz a ele para não se preocupar, pois não o fará sofrer muito. Com a garota inconsciente em seus braços, ele se prepara para ir embora. Ele então diz que vai deixá-lo para ser o jantar das feras famintas. O agressor olha para trás e vê uma criatura saltando em sua direção. Uma matilha de lobos sombrios com olhos roxos brilhantes aparece de repente. Completamente cercado, ele grita desesperadamente para as criaturas se afastarem. O agressor grita enquanto é violentamente atacado pela matilha de lobos. Com a garota nos braços, nosso herói vai embora deixando o delinquente para trás. Assim, o sequestro da jovem Henri, que ocorreu no Cinturão Amarelo, chega ao fim. A garota é então devolvida aos braços de sua família e todos choram de alívio. Um colega informa que a pessoa responsável por deixar o agressor entrar foi pega. O incidente acaba se espalhando por vários meios de comunicação e vira notícia. O caso é encerrado com a renúncia do juiz da Suprema Corte, o pai do agressor. Depois de um tempo, a vida parece voltar ao normal na cidade e na guilda. Nosso herói então recebe uma notificação de que uma nova missão apareceu. A missão é um extermínio e ele precisa derrotar a Rainha Vespa em 30 dias. Ele se lembra de ter visto a tal Rainha Vespa quando saiu do Cinturão Amarelo. A criatura era um monstro inseto gigante muito mais poderosa que os outros. Por estar sempre protegida por outras vespas, não será fácil capturá-la. Mas com um sorriso determinado, o jovem caçador diz que a quer para si. Ele sabe que se as vespas normais já são fortes, a rainha deve ser ainda mais forte. No dia seguinte, ele diz aos seus colegas de trabalho que precisa ir a outro lugar primeiro. Um colega então o lembra que ele precisa terminar sua papelada antes de sair. O jovem apenas o encara com um olhar sério, sem dizer uma única palavra. Ele então simplesmente ignora o aviso e vai embora, deixando seu colega sozinho. Ele pensa que tem um mês para a missão e que as vespas expandirão seu território. Portanto, ele decide que precisa estar totalmente preparado para a batalha. Ao chegar a um templo, ele é recebido com uma bronca por estar atrasado. O mestre de armas o convida para entrar e diz que o treinamento começa agora. Aquele lugar era a casa e o campo de treinamento do poderoso mestre caçador. Ele então fica surpreso ao descobrir que se tornou um discípulo direto. O mestre lhe diz para não se sentir pressionado, pois há apenas 2 acima dele. O velho então o leva a uma sala onde estão os outros discípulos diretos. Um dos alunos diz que está pronto e o mestre agradece pelo bom trabalho. O jovem caçador então encara o outro discípulo com um olhar muito sério. O outro jovem observa em silêncio e uma atmosfera tensa surge. O mestre então revela o objeto do treinamento, a mandíbula de um golem de ferro. Ele diz que foi a primeira criatura que quase o eliminou no passado. Com as mãos no objeto, ele anuncia que o treinamento desta vez está completo. De repente, uma poderosa aura vermelha explode com força total do corpo do velho mestre. Com uma força absurda, ele então consegue abrir facilmente a mandíbula do monstro. Mesmo com todo o seu poder, ele admite que a mandíbula permanece muito resistente. Ele então junta as 2 partes da mandíbula novamente sem nenhuma dificuldade. Os outros discípulos ficam impressionados e nosso herói se pergunta se seu corpo é feito de aço. O mestre então se vira e diz ao jovem caçador que é a sua vez de tentar. Ele segura o objeto e pensa que seu nível atual já excede o de um caçador de rank B. Mesmo que não consiga abri-la totalmente, ele acredita que pode ao menos movê-la um pouco. Mas o velho mestre observa com uma expressão de completa surpresa no rosto. O jovem fica chocado ao perceber que não consegue mover a mandíbula nem um pouquinho. O mestre explica que o treinamento desenvolverá sua força e diz para ele continuar tentando. Ele o avisa que não haverá outro treinamento até que ele consiga abrir a mandíbula. Nosso herói fica desesperado e continua tentando abrir o objeto com todas as suas forças. O outro discípulo observa e pensa que já sabia que ele era apenas o favorito do mestre. A cena muda e vemos o outro discípulo saindo do dojo após mais uma sessão de treinamento. Ele se lembra que está na Associação de Artes Marciais há 2 anos treinando muito. Mas quem se tornou discípulo direto foi um cara da administração que tinha acabado de chegar. Apoiado no corrimão, ele pensa que não importa como olhe, tudo é muito injusto. De repente, uma voz o cumprimenta e deseja um bom dia ao veterano, Jeon Jong-soo. É o nosso herói que o parabeniza por ter ficado em 2º lugar no último teste. Ele se aproxima e diz que mesmo em um feriado, é sempre bom chegar cedo para treinar. O jovem diz ao outro para falar com ele informalmente, mas o veterano recusa na hora. O jovem mais velho então pergunta se ele limpou o dojo inteiro sozinho, e ele confirma. Ele então pede ao novato para não fazer mais isso porque deixa os outros desconfortáveis. O herói se vira e pergunta se há realmente necessidade de dividir as tarefas ali.
Ele explica que ser um discípulo direto não o faz querer empurrar o trabalho para os outros. Com um sorriso, ele diz que todos estão ali para terem sucesso juntos no final. O veterano encara o novato e pensa consigo mesmo que isso é muito irritante. Ele se lembra que nas últimas 2 semanas, o jovem treinou mais do que todos, sem falhar. Além disso, ele não age como um superior, embora seja um discípulo direto. O herói também se dá bem com todos os outros e está sempre brincando com seus colegas. Ele treina como um louco e continua tentando abrir a mandíbula do monstro. Jung Soo admite que é por tudo isso que o acha ainda mais irritante, mas também confessa que o novato é exatamente quem ele gostaria de ser. De repente, a mandíbula de pedra começa a se mover e a rachar um pouco. O jovem fica animado e comemora, dizendo que quase conseguiu. De repente, o veterano lhe oferece uma garrafa de água e o jovem fica surpreso. Ele o aconselha a não exagerar no treinamento e o chama pelo seu nome formal. Com um sorriso, o herói comenta que demorou um pouco para ele largar as formalidades. Os dois parecem ter finalmente feito as pazes e se tornado amigos de verdade. De repente, eles ouvem o som de uma buzina e se perguntam o que é. O sênior explica que é o som da guilda Overcross saindo para uma missão. Ele diz que a guilda trabalha dia e noite porque tem muitos membros em suas fileiras. A cena muda e vemos uma floresta ensolarada e muito pacífica. Um grupo de caçadores emerge de um portal roxo no meio da floresta. Um deles comenta que o trabalho terminou mais rápido do que ele esperava. O outro diz que foi rápido, especialmente porque capturaram um orc de aço. Um dos caçadores então pergunta se é permitido capturar os monstros. Seu colega explica que eles vendem as criaturas por bilhões e é daí que vem o salário deles. O jovem então mostra um colar da tribo dos orcs e pergunta se vale alguma coisa. Dentro da jaula de energia, a criatura encara os dois com os dentes à mostra e com muita raiva. O caçador diz a ele para jogar o colar fora e diz que ninguém compraria aquele lixo. O orc de aço então ruge de raiva e se prepara para atacar com tudo o que tem. Ele então quebra a jaula de energia e se liberta, deixando os dois aterrorizados. A cena muda e vemos nosso herói e sua equipe fechando um portal na cidade. O líder do esquadrão pergunta se eles deveriam voltar agora, que já terminaram tudo. Mas o jovem diz que vai direto para a Associação de Artes Marciais treinar, mas recusa o convite e diz que não pode ir porque o mestre não está no dojo. De repente, o colega olha para cima assustado e pergunta o que está acontecendo. Naquele momento, o herói recebe um alerta de emergência para todas as equipes. O alerta diz que um monstro-chefe de 3 estrelas que estava sendo transportado escapou e o local do acidente é precisamente a Associação Coreana de Artes Marciais. Em meio à destruição, um dos discípulos se pergunta de onde veio aquele O. Um aluno grita para uma jovem discípula sair dali o mais rápido que puder. A garotinha se preocupa com o mestre enquanto o orc enfrenta Jeon Jong-soo. Mesmo todo ferido, Jeon Jong-soo continua de pé e enfrenta a criatura. Em um flashback, ele lembra que sempre se considerou um gênio desde que entrou na Overcross. Ele se confortava dizendo que usar outras guildas era um privilégio dos mais fortes. No entanto, ele foi deixado para trás por seus companheiros em uma caverna e lá, percebeu que era apenas mais uma peça substituível na guilda. Foi só então que o jovem percebeu o quão cruel o mundo realmente era. Mas mesmo assim, ele segura sua espada e não quer acreditar que o mundo está podre. Ele se lembra de quem o salvou e agora também quer ajudar alguém. Ele quer tornar o mundo um lugar melhor enquanto o Oco ataca com força total. Ele diz que foi assim que aguentou por 2 anos e chama o monstro de careca. O jovem mal consegue ficar de pé, mas precisa aguentar o máximo que puder. Ele luta para resistir ao ataque do orc por mais 1 minuto ou pelo menos por mais 1 segundo, mas o monstro o joga para longe. De repente, uma luz brilhante atinge o braço do orc com força total. Uma voz o parabeniza e diz que ele se saiu bem enquanto o orc recua. Junho Sou fica em choque ao perceber que é o nosso herói quem chegou. O herói diz a ele para deixar o resto com ele e o sistema o chama para o labirinto. Com isso, a cena muda rapidamente para dentro de um labirinto branco. Ele pensa que arrastou o orc para o labirinto tentando parecer legal, mas ele foge do monstro e percebe que a criatura é mais forte do que imaginava. Ele se pergunta se o orc de aço realmente acabou de lutar com a Overcross. O monstro começa a destruir as paredes do labirinto com sua força bruta. Fugindo da criatura, ele admite que será difícil lutar contra ela sozinho naquele momento. Mas, nesse caso, ele tem um plano e com um sorriso, cria uma esfera de energia para o orc. Sem hesitar, o jovem lança a esfera de energia azul para longe com um movimento rápido. Com isso, vários monstros menores são invocados e começam a atacar a criatura gigante. Enquanto o orc está distraído, ele prepara sua lança vermelha para encontrar uma brecha. A besta de aço então ruge de raiva e se prepara para o combate contra os novos inimigos. Com apenas um golpe, o monstro consegue jogar longe as criaturas que o atacavam.
Nosso herói fica surpreso ao ver seu inimigo destruindo todos os seus aliados com facilidade. O sistema avisa que seus aliados estão desaparecendo e ele fica com raiva por ter reparado o labirinto. Ele entende que monstros normais não são suficientes e que ele precisa usar um plano arriscado. O jovem então decide que terá que chamar um cara muito mais poderoso para a luta. Então, uma pata gigante pisa no chão do labirinto, revelando-se lentamente para eles. E de repente, uma criatura enorme surge para enfrentar o orc de aço naquela arena. Aquele era o chefe do labirinto, uma criatura assustadora chamada Ziziori. O chefe do labirinto então avança com força total contra o orc de aço, que se prepara. Ziziori agarra o orc com grande força e o imobiliza por um breve momento. Com o oponente distraído, nosso herói finalmente consegue encontrar uma brecha para atacar. Aproveitando a oportunidade, ele avança com sua lança vermelha para atingir o ponto fraco. A criatura então grita de dor ao ser atacada de ambos os lados ao mesmo tempo. Sem piedade, o chefe do labirinto morde a cabeça do orc com seus dentes afiados. Com a ajuda de seu aliado, o jovem consegue desferir um golpe fatal no peito do orc. De repente, o sistema anuncia que Ziziori foi derrotado e que a resposta foi desativada. O jovem está furioso porque o orc de aço acabou derrotando o chefe do seu labirinto. Ele grita que seu chefe foi reduzido a nada e não consegue acreditar. Com raiva, ele chuta o corpo do orc, que é arremessado pelo labirinto. O sistema então anuncia que a armadilha de chuva de aço foi ativada de repente. Com isso, um grande número de flechas de aço voa em direção ao inimigo. As flechas atingem o orc em cheio, mas ele permanece de pé apesar de todo o dano. O herói aproveita a chance e perfura o monstro com sua lança usando toda a sua força. Com os olhos brilhando, ele grita que vai dar mais um golpe para acabar com isso. Com o golpe do teto, o orc finalmente cai no chão e a luta parece ter acabado. Ele sorri e comenta que instalou várias armadilhas ali para emergências. Vendo o resultado de sua estratégia, o jovem conclui que seu plano valeu a pena. De repente, seu sistema de combate abre uma tela azul à sua frente com um aviso. O alerta diz que a durabilidade do labirinto está baixa e que ele pode entrar em colapso. O jovem pensa que teria sido muito difícil vencer sem a ajuda de seu labirinto, mas de repente o corpo do orc no chão começa a se mover novamente e ele se assusta. O monstro que ele pensava ter derrotado começa a se levantar brilhando em vermelho. A criatura então solta um rugido furioso, muito mais alto do que antes. O sistema avisa que o orc de aço entrou em estado de fúria total. O jovem comenta que o inimigo é persistente e se prepara para sair dali abrindo um portal. Ele diz que eles terminarão esta luta fora do labirinto. A cena então retorna para o dojo, que estava completamente vazio e silencioso. Jon Sou se pergunta para onde nosso herói foi, já que todos foram evacuados. De repente, um portal de energia azul aparece no pátio, deixando-o muito confuso. Ele então estende a mão em direção ao portal, que brilha com grande intensidade. O sênior sente uma grande quantidade de mana vindo de dentro do portal. Para sua surpresa, nosso herói emerge do portal ainda lutando contra o orc de aço. A criatura, agora em modo berserk, parece ainda mais forte e ameaçadora do que antes. O jovem caçador continua trocando golpes com o monstro gigante no meio do pátio do dojo. O jovem está confuso, perguntando-se se está se defendendo porque o orc está cansado. Mas ele percebe que os ataques do monstro estão mais fortes e seus músculos fraquejam. No entanto, o jovem caçador sente que seu corpo também está diferente de antes. Ele se lembra que as 2 semanas de treinamento intenso não foram em vão. Mesmo sentindo que seu corpo poderia quebrar a qualquer momento, o poder continua a surgir e, mais do que tudo, ele pode finalmente sentir os resultados de seu esforço. Com isso, sua arma brilha com uma intensa energia vermelha, pronta para o ataque. O herói então avança e acerta um golpe poderoso bem no rosto da criatura gigante. O monstro de aço acaba cuspindo um líquido vermelho devido ao impacto. Com um sorriso confiante, o jovem comenta que esta luta é bastante divertida, sem perder tempo. Ele ataca novamente com um golpe de energia devastador. A criatura de aço sente a dor do segundo golpe, mas ainda não desiste da luta. O caçador da agência encara seu oponente com um olhar cheio de confiança e zombaria. De repente, o orc consegue agarrar a arma do jovem com sua mão gigante e forte. Com um olhar furioso, a criatura se prepara para contra-atacar com toda a sua força. O monstro então o arremessa contra o chão do pátio, criando uma enorme cratera. O impacto é tão forte que o jovem caçador é arremessado para longe, do outro lado do pátio. Caído no chão, ele percebe que o orc ainda consegue usar a cabeça mesmo quando está furioso. O jovem se levanta e vê que a criatura cravou a arma do herói no chão. Então, o monstro avança contra o jovem desarmado para o ataque final. De repente, algo voa em alta velocidade em direção à criatura furiosa. É o sênior que acerta um chute poderoso bem no rosto do monstro de aço.
Ele grita que vai ganhar algum tempo e diz ao herói para pegar uma arma rapidamente. No entanto, o orco joga para longe com um único golpe, sem nenhuma dificuldade. O jovem então grita de dor ao ser arremessado com grande força, mas o jovem caçador diz que já pegou uma arma e segura um dos dentes do orco. Com um puxão, ele consegue arrancar a presa da boca do monstro com as próprias mãos. Ele diz que usará toda a energia que resta em seu corpo para o golpe final. A criatura gigante parece confusa com a dor e a perda de seus dentes afiados. Com os olhos brilhando, ele grita que vai detonar a energia para acabar com tudo. Então, ele enfia o dente que arrancou na boca da criatura com toda a sua força. Agora, o monstro de aço tem uma arma improvisada cheia de energia em sua boca. Com um soco, ele empurra a presa ainda mais fundo na garganta de seu inimigo. A energia então explode e a cabeça da criatura é completamente destruída pelo golpe. O sistema anuncia que ele obteve uma adaga demoníaca como recompensa pela vitória. Olhando para o corpo do monstro, ele agradece, pois a luta foi um bom treinamento. Ele acredita que, graças a esta batalha, conseguirá avançar para o próximo treinamento. Enquanto isso, uma voz pergunta ao sênior caído no chão se ele está bem. O jovem se surpreende ao reconhecer aquela voz de algum lugar familiar. É o nosso herói que estende a mão para ajudá-lo a se levantar do chão. O jovem diz que seu colega finalmente acordou e que ele é resistente, todo machucado. O sênior percebe que foi o nosso herói quem o ajudou naquele momento. O jovem está confuso e diz ao amigo para apenas descansar, pois não há mais ninguém ali. Com a batalha finalmente terminada, ele diz ao seu colega que agora tudo acabou. A cena então muda para o dia seguinte, na sede da agência de gerenciamento. Uma multidão de repórteres e fotógrafos está reunida em frente ao prédio. De repente, um deles grita e aponta para alguém que está chegando ao local. Acontece que a pessoa que chegou era o diretor da Overcross, chamado Beck Junvon. A imprensa o cerca e pede que ele diga algumas palavras sobre o incidente. O diretor então se aproxima e diz que gostaria de se desculpar com as vítimas. Ele explica que o orc tinha alto valor de pesquisa para a ciência. O homem então conclui dizendo que cooperará com a investigação e vai embora. De repente, um dos repórteres aponta e reconhece nosso herói chegando. A imprensa então o cerca e pergunta como um rank D conseguiu derrotar o orc. Sendo ajudado por um colega, ele se desculpa e diz que a entrevista terá que ser mais tarde. Mas um jornalista pergunta se a resposta da agência não foi muito fraca. Ele continua dizendo que a agência deveria ter evitado um incidente como aquele. O jovem fica irritado com a pergunta e seu colega lhe diz para simplesmente ignorar. Seu amigo explica que o cara é um youtuber pago para criar controvérsia e confusão. Com um sorriso, nosso herói percebe que eles estão usando todo tipo de truques sujos. Ele então diz ao seu colega que já volta e seu amigo fica completamente confuso. O jovem se aproxima do youtuber e pergunta se a transmissão está ao vivo no momento. Com um olhar sério, ele diz que quer que as pessoas ouçam o que ele está prestes a dizer. Furioso, ele grita para a câmera perguntando se é bom ser pago para limpar a bagunça. Ele aponta e diz que eles fazem a bagunça e a agência é quem tem que limpar tudo. A multidão e o youtuber ficam completamente chocados e sem palavras com sua atitude. Com um sorriso, ele se vira e pergunta ao diretor se ele não está certo. O homem então apenas o encara de volta com um sorriso muito sinistro no rosto. De repente, seu colega o agarra pelos cabelos e começa a arrastá-lo para longe. O amigo se desculpa e diz que o jovem não está se sentindo bem enquanto eles fogem da multidão. O diretor então pergunta ao seu assistente se aquele foi o cara que lhe respondeu. O velho diz que o jovem parece um filhote que não teme um tigre e o encara com os olhos brilhando em vermelho. Ele ordena que seu chefe de seção esmague o jovem. A cena então muda e corta para uma sala de conferências dentro de um prédio. Em uma tela, um vídeo do youtuber de óculos que estava na cena está sendo exibido. Uma mulher explica que a mídia tem postado sobre o gerente assistente Yori. Seu amigo diz que o comentário foi inadequado, mas a punição é excessiva. Ele argumenta que a grande guilda está errada e que os vídeos foram manipulados. Outro homem diz que não importa se houve manipulação, porque todos estão falando sobre isso. O chefe da divisão de vigilância, Yun Jae-aik, diz que ele deve ser punido. O colega retruca, dizendo que a Overcross é quem deveria ser punida pelo erro. Yun Jae-aik fica com raiva e bate com o punho na mesa com grande força. Ele então grita com o outro homem e pergunta se ele enlouqueceu. De repente, um homem mais velho diz a ambos para pararem de brigar agora mesmo. Ele pergunta se a taxa de resgate do nosso herói foi de 100% e isso é confirmado. O homem diz que ele é um recurso valioso e que eles precisam manter sua autoridade. Anjik então se vira e pergunta se o colega tem algum outro plano. O homem mais velho diz que, como eles fizeram um movimento, uma resposta virá. Aquele era Park Gwang-soo, o diretor da agência de gerenciamento da cidade. A cena então termina mostrando um corredor vazio, bem iluminado pela luz do sol. Alguém então bate na porta da sala do diretor Park Gwang-soo, que o esperava.
Uma voz o convida a entrar e nosso herói abre a porta devagar e com cuidado. O jovem então pergunta se o diretor o chamou para falar sobre algo importante. O homem mais velho então pede ao jovem para se sentar primeiro para a conversa deles. Ele diz que tem algo muito importante a discutir com o caçador da agência. Uma xícara de chá quente é servida ao jovem durante a conversa séria. O diretor pergunta o que ele achou e o jovem diz que poderia abrir um café. Satisfeito com a resposta, o homem mais velho diz que está um pouco curioso sobre ele. Ele então pergunta qual rank o jovem acha que conseguiria se refizesse o teste. O jovem responde que não tem certeza, mas definitivamente não seria seu rank atual. O diretor concorda e diz que ele fez coisas que um rank D não conseguiria fazer. No entanto, ele avisa que eles também tiveram muitos problemas por causa do jovem. Nosso herói fica confuso e se pergunta se ele quer que ele revele todo o seu poder. O diretor Park Gwang-soo é um mestre da política que está no cargo há muito tempo. Ele se lembra do conselho de seu colega para ser humilde e honesto na conversa. Apesar do conselho, ele não tem certeza se deve mencionar o labirinto para ele, mas o diretor o tranquiliza e diz que não vai perguntar como ele ficou forte. Ele explica que o que importa agora é que a agência precisa do poder dele. Indo direto ao ponto, o homem diz que o está enviando para as províncias. A cena muda e vemos o prédio da agência durante um belo pôr do sol na cidade. O diretor Beck diz que a investigação acabou e que ele pode ir embora. Ele então pergunta ao chefe o que ele acha do nosso herói da agência. O chefe pergunta por que ele se importa com um simples socorrista como o jovem. Com um olhar perverso, ele responde que nada é mais irritante do que um inseto à sua vista. O chefe então pergunta se foi por isso que ele o expulsou para o interior. Irritado com a pergunta, o diretor questiona se os dois são próximos. De repente, eles avistam o jovem caçador no final do corredor do prédio. Ao ouvir a voz, o jovem se vira para encarar quem o estava chamando. O diretor diz que eles estavam destinados a se encontrar e que ele ouviu as notícias. Com um sorriso, ele revela que o jovem está indo para as províncias e o chefe fica chocado. O jovem diz que o aviso de transferência ainda nem saiu e pergunta se o velho o está vigiando. Com um sorriso, ele diz ao diretor para não se preocupar, pois é apenas por 6 meses. O homem aperta sua mão e comenta que o jovem caçador é muito positivo sobre isso. Ele então explica que ouviu dizer que apenas chefes de seção são enviados para lá. O diretor diz que o chefe provavelmente não sabia e que ele ia anunciar mais tarde. Com um sorriso, o herói revela que foi promovido e agora é um novo gerente assistente. O homem de cabelo branco e seu assistente ficam chocados com a promoção dupla. Ele então pergunta se o diretor não está feliz e o homem o parabeniza com um sorriso. O diretor questiona se a administração agora promove pessoas por capricho. O jovem responde que isso significa que eles não querem perder um grande talento. Com auras de poder, os dois se encaram em um momento de pura tensão e raiva. O assistente então interrompe a briga e diz ao seu chefe para ir embora agora. O diretor diz que se distraiu por um segundo e parece se acalmar um pouco. Ele e seu assistente então se viram e começam a se afastar, mas de repente, o homem de cabelo branco se vira e oferece um conselho ao jovem. Ele diz que tentar arrastá-lo para outro lugar foi um erro da parte deles. O herói responde que sua prioridade como socorrista nunca mudará. Os dois então continuam andando e o jovem caçador os observa da janela. De repente, o assistente chama o nome do diretor com um olhar de preocupação. Com um soco poderoso, o homem de cabelo branco estilhaça o chão com sua fúria. A força do golpe é tão grande que o chão do corredor é completamente destruído. Furioso, ele grita e chama seus inimigos de malditos insetos insignificantes. A cena retorna ao escritório do diretor Park Chan-soo enquanto ele observa a cidade. O diretor está de pé perto da janela de seu escritório com uma xícara na mão. Ele diz ao jovem para não se preocupar porque, na superfície, é apenas um rebaixamento. Mas o diretor avisa que ele precisa mostrar resultados para que ninguém possa tocá-lo. O jovem caçador ouve atentamente as palavras de seu superior no escritório. O homem mais velho então percebe que o jovem parece ter algo em mente. Ele agradece ao diretor e diz que há uma coisa que ele gostaria de perguntar. Com um sorriso, o jovem diz que, já que vai de qualquer maneira, tem um pedido a fazer. O diretor toma um gole de seu chá, pensando no pedido que o jovem fez. Olhando para a cidade da janela, ele admite que o jovem caçador é verdadeiramente especial. A cena então retorna ao escritório e o corredor da guilda parece bem vazio. Um colega loiro fica chocado que o novato se tornou gerente e foi enviado para longe. Ele pergunta ao chefe de seção se ele sabia e o homem mais velho confirma na hora. O homem loiro se preocupa com o trabalho, mas o chefe diz que eles darão um jeito. Além disso, o novato ganhou uma semana de folga e o chefe diz para ele ligar para jantarem. O colega então liga para o herói que responde dizendo que está muito ocupado no momento.
O protagonista responde que está fazendo sua lição de casa atrasada e o outro fica confuso. Acontece que ele está vestido com equipamento militar no meio de vários monstros e insetos. Ele explica que está limpando um ninho de vespas para uma missão de extermínio. Ele então desliga na cara do amigo e diz que ligará de volta mais tarde. O herói lembra que só tem mais 3 dias para completar essa missão, mas o jovem percebe que as criaturas já estão produzindo novas tropas. No entanto, ele não se importa e diz que lutará enquanto ainda puder se mover. Com um salto poderoso, ele avança em direção ao enxame de monstros no ar. Seus olhos brilham com poder enquanto ele se prepara para o combate intenso. De repente, um novo tipo de vespa muito mais poderoso aparece no campo de batalha. O caçador da agência então começa a lutar contra as novas criaturas no ar. Ele fica surpreso porque não esperava que a rainha pudesse criar esses monstros. O sistema então revela que aquelas são as perigosas vespas velozes. Elas são como balas, e a rainha só as cria como último recurso por causa do custo de energia. O jovem sabe que se a luta se arrastar, ele acabará cercado por elas. Então, antes que isso aconteça, o herói decide usar uma de suas habilidades. Um dos monstros é puxado com toda a força para dentro do vórtice de energia azul. Ele diz que ainda pode lidar com eles usando o labirinto como armadilhas. Além disso, a lança desequilibrará os inimigos e abrirá um caminho para o ninho. A rainha Vespa então aparece e se prepara para o combate contra o invasor. A criatura gigante parece sentir a presença do herói se aproximando dela. O caçador continua voando e lutando para chegar ao ninho da rainha. Ele percebe que o comportamento das vespas mudou para evitar sua arma. Com as vespas velozes e a nova estratégia, a verdade fica clara para o jovem. A rainha monstro já suspeitava dele há algum tempo no ninho. Com um sorriso, ele se sente honrado por ela estar usando seu cérebro para tentar detê-lo. Mas acontece que nosso herói já tinha um plano em mente para isso. Ele não pode invocar monstros no labirinto porque o chefe foi derrotado anteriormente. Então o jovem tem apenas um plano e se prepara para colocá-lo em ação agora. Ele entra no labirinto e começa a puxar os monstros para o portal. Seu plano é colocar um número mínimo de criaturas dentro de seu labirinto e então o jovem deixa o labirinto para a fase final de seu plano. Com os monstros presos, ele se posiciona para atacar o ninho da rainha. Com um sorriso, ele diz que usará a lança para seu ataque final. O jovem então voa a toda velocidade em direção à explosão no ninho das vespas. Ele então pousa no meio do ninho, pronto para o confronto com a rainha. Com um olhar desafiador, ele a provoca e diz para ela parar de se esconder. A rainha Vespa então finalmente aparece e enfrenta um invasor em seu ninho. A criatura então usa sua habilidade especial chamada Cetro da Rainha. Nosso herói observa a situação com um olhar sério e muito focado. Ele percebe que os feromônios da rainha se fortaleceram para chamar reforços. O jovem então voa mais fundo no ninho para continuar sua caçada. De repente, um monstro poderoso o ataca e seu sexto sentido o avisa do perigo. Ele percebe que ela não chamou os outros, mas sim um guarda-costas especial. O nome daquela criatura poderosa era Vinglas, a arma secreta da rainha. O jovem fica surpreso por ela ter criado algo tão forte apenas para detê-lo, mas ele entende que invocar o monstro significa que ela está vulnerável. Ele diz que, uma vez que o guarda-costas caia, será fácil derrubar a rainha. A criatura então o encara com seus olhos vermelhos brilhantes e prontos. O herói atrai o monstro para seu vórtice, mas a criatura consegue escapar. Ele então tenta ignorar o guarda-costas para atacar a rainha primeiro, mas a criatura o ataca por trás e o impede de alcançar seu alvo. O jovem caçador então consegue se defender do ataque com sua lança. Uma grande explosão de energia ocorre, jogando ambos para longe, mas o monstro o agarra com toda a sua força e começa a voar para longe do ninho. O jovem fica chocado e chama a criatura de demônio por suas ações. Ele percebe que o monstro sacrificou seu próprio braço para evitar ser puxado. Mesmo ferida, a criatura continua voando com suas asas muito poderosas. Enquanto isso, a rainha Vespa se prepara para atacar o herói à distância. O jovem diz que os dois o estão irritando e prepara seu próximo ataque. Ele avisa que não importa o que eles façam, nada mudará o resultado. Um enorme vórtice de energia puxa tudo ao seu redor com uma força imensa. Com isso, ambas as criaturas são puxadas para o labirinto do herói. O jovem comenta que o plano mudou um pouco, mas que não é tão mau. Com isso, ele avisa a criatura para não se mover imprudentemente lá dentro. O jovem caçador explica que reestruturou todo o labirinto para este momento. Ele então se chama de louco por falar com monstros e ativa suas armadilhas. Com um simples estalar de dedos, ele aciona todas as armadilhas na área. A armadilha de chuva de aço é ativada e uma chuva de flechas cai sobre eles. A criatura então protege a rainha usando suas asas como um escudo contra as flechas. O jovem fica surpreso que a criatura protegeu a rainha e o ninho com um bater de asas, mas ele revela com um sorriso que as flechas não vêm de uma só direção.
O monstro é atingido por trás e seu corpo começa a pegar fogo devido ao dano. Ele encara as criaturas e diz que as avisou que nada mudaria, não importa o quanto tentassem. Com isso, o jovem revela que encheu o lugar inteiro com armadilhas para eles. Agora que a arma suprema da rainha foi derrotada, a luta parece ter chegado ao fim. Com um sorriso, ele pergunta se agora são apenas os dois para o confronto final.